Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma vez colocar este estudo porque foi cortado, né? Encerraram meu vídeo sem que eu encerrasse. Tudo isso é guerra espiritual. Ore por mim, porque o que eu vou falar hoje é muito importante. E preste atenção, a guerra espiritual está grande. Satanás está lutando com o povo de Deus. Então, o nosso estudo de hoje, mais uma revelação. Preste bem atenção nesta revelação, porque você deve ficar atento para o que eu vou falar hoje, a revelação que o Senhor me deu. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o Senhor me mandou colocar esse estudo no ar, nessas redes sociais. Tudo está em suas mãos. E Satanás não tem poder nenhum para impedir que ele seja colocado no ar. Entrega em tuas mãos tudo. No nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é Mais uma Revelação. Então, o Cristo que os judeus esperam não é o anticristo, mas o falso profeta. Preste atenção. O anticristo será desejado e clamado por todo mundo, não somente por judeus. Os judeus estão esperando o Cristo que fará milagres, o Cristo sacerdote, o Cristo que lhes salvará dos inimigos terrenos. Este Cristo será o falso profeta. Em João 7, do capítulo 7, versículo 31, nos diz assim, 7:31. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Então Jesus estava em Jerusalém pregando. E a multidão aqui diz, e muitos da multidão que creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que o que este tem feito? Então, eles estão esperando um Cristo que opera sinais, um Cristo que opera milagres, um Cristo que faz maravilhas. E este Cristo é o falso profeta. Este Cristo que eles estão esperando é o Messias sacerdote, é o Messias salvador, é o Messias oferta, sacrifício. Esse Messias já veio, Jesus já foi o profeta, Jesus já foi o sacerdote, Jesus já foi o sacrifício, Jesus é o Salvador. Então Jesus já veio, mas os judeus não o receberam. Então, no tempo que Jesus veio, os judeus estavam sob o jugo de Roma. Eles estavam esperando o Messias governante do mundo. Eles queriam o Messias para governar o mundo, porque eles estavam sobre o jugo de Roma. Eles queriam o Messias para tirar eles do jugo de Roma. Mas Jesus não veio para governar o mundo naquele tempo. Jesus veio como Messias Salvador. Jesus veio como Messias oferta. Jesus veio como Messias Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio como Messias sacerdote, como Messias que leva o sacrifício ao Deus vivo, ao Deus Pai. Esse Messias os judeus não aceitaram. Agora,
aqui, quando Cristo vier, fará mais sinais do que este tem feito? Então, o Messias que os judeus estão esperando agora, não é o Messias para governar o mundo. Eles estão esperando o Messias sacerdote, porque o governo romano, né? Este Império Romano renascido em esses órgãos mundiais, eles já estão alinhados com os judeus. Então, os judeus não estão esperando um governo mundial. Eles estão esperando o sacerdote, o Messias sacerdote. Agora, eles não querem um governo, quer dizer, eles querem, mas não é prioridade. O que eles querem é o Messias sacerdote. O que eles querem é o Messias Cordeiro de Deus. O que eles querem é o Messias Salvador. O que eles querem é o Messias para construir o templo, para que volte os sacrifícios, para que volte as ofertas de manjares. É isso que eles querem, o Messias que vem construir o templo, para que eles voltem a praticar todos os sacrifícios. Esse Messias já veio. O verdadeiro Messias que vai vir agora vai ser o Messias para governar o mundo. Mas antes vai vir o falso Messias, vai vir o falso profeta. E como o Messias sacerdote, o Messias profeta, o Messias salvador, o Messias cordeiro veio primeiro, então primeiro que vai vir da trindade satânica não vai ser o anticristo, vai ser o falso profeta. Então, Jesus, ele tinha 2 ministérios neste mundo. Então, o primeiro ministério era como sacerdote, como profeta, como oferta pelos pecados, como salvador. Então, Jesus já veio e ele já cumpriu esse ministério. O segundo ministério de Jesus é para governar o mundo. Esse ministério Jesus ainda não cumpriu. Este ministério Jesus ainda não exerceu de governar o mundo. Somente na sua segunda vinda para os judeus, Jesus cumprirá este ministério de governar o mundo. Como os judeus estão esperando o Messias que opera sinais mais do que Jesus fez, primeiro aparecerá o falso profeta, a besta que vem da terra, ou melhor, que vem das religiões. Apocalipse 13:11. Apocalipse 13:11 nos diz o seguinte. Apocalipse 13:11 diz assim: E eu, 13:11, e vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como o dragão. Então, no Apocalipse 13:11, nos diz que esta besta tem a aparência de cordeiro. O chifre dele é como de cordeiro, ou melhor, do Messias. Ele parece com cordeiro, com Messias, com Jesus, mas fala como dragão. Então, o dragão é o sistema do diabo. E o falso profeta fala manso, como se fosse Jesus, o verdadeiro Messias. Mas a fala dele é a fala do sistema do dragão. O dragão é o próprio diabo nesse sistema. O sistema do dragão são estes órgãos mundiais, que é a Roma renascida, para trazer o homem da iniquidade, o assolador das nações, como fala Daniel 9:27.
O Messias sacerdote, o Messias profeta, o Messias salvador já veio para os judeus. Seja bem-vinda, Chaga, que o Senhor te abençoe. Mas eles esperavam o Messias governante mundial, pois eles viviam sobre o jugo de Roma. Agora a Roma está com eles, apoiando eles em tudo. O que eles querem agora é o Messias religioso, o Messias sacerdote, para a construção do templo, do terceiro templo, e eles voltarem aos sacrifícios e às ofertas de manjares. Daniel 9, 27. Então não será o anticristo o primeiro a aparecer, mas sim o falso profeta. O sistema do dragão trará tanto o falso profeta e a construção do templo, como eles mesmos cessarão o sacrifício e as ofertas de manjares no templo, e a revelação do falso Messias como governante mundial. Em Daniel 9, 27, ele fala isto. Então vamos lá para Daniel 9, 27, Daniel diz o seguinte. Daniel 9, 27. E ele fará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Eu vou ler antes para que seja mais compreensível. Então, 26. E depois das 62 semanas será desarraigado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo, presta atenção, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, quem vai destruir não é o anticristo, é o povo do anticristo. E o povo do anticristo é o sistema do diabo. Então, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ele vai destruir a cidade, Jerusalém, e também o santuário. E o seu fim será com uma inundação. Então, ele terá o seu fim. O sistema do maligno terá o seu fim. E até o fim haverá guerra. Então, a guerra que nós estamos vendo agora vai até a volta de Jesus. Então, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então, estas guerras é para assolar toda a terra. E ele firmará aliança. Ele quem? O povo do príncipe. Não é o príncipe, é o povo. Ele firmará aliança com muitos. Então, o povo do príncipe, quer dizer, o sistema do dragão. É ele quem está fazendo estas alianças. Do acordo de Abraão, não é o anticristo. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, quer dizer, por 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, é o sistema do dragão que vai fazer cessar na metade da semana. Nos 3 primeiros anos e meio, ele vai cessar. Ele vai construir os templos, vai levar os judeus a praticarem, não é? Os sacrifícios, fazerem sacrifícios e as ofertas e todo aquele rituais que os judeus faziam no templo. Mas quando completar os 3 anos e meio, ele vai tirar o que? O sacrifício e as ofertas de manjares. Aí diz assim: sobre a ala das abominações virá o assolador.
e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, quando for tirado os sacrifícios e as ofertas de manjares, então, diz assim, e sobre a ala das abominações virá o assolador. O assolador é o próprio anticristo. Então, ele vai vir quando o sistema do dragão tirar os sacrifícios e as ofertas de manjares. Então, os judeus vão parar de sacrificar e o anticristo vai vir. Quem é que vai botar ele? O povo do príncipe. Então, é o povo quem vai trazer esse príncipe, o povo do príncipe, o povo do sistema, o povo do dragão. É o dragão, o sistema da besta. Então, preste atenção. O trabalho de Jesus como profeta e sacerdote era levar o povo, a humanidade, até Deus. Então, Jesus veio para isso, ele era o sacerdote. Ele veio como sacerdote, ele veio como profeta, ele veio como salvador, ele veio como a oferta. Ele era o profeta e ao mesmo tempo a oferta que foi levado até Deus, para que a humanidade que quiser ele, que creia nele, seja salva. Assim será também o papel do falso profeta. Será marcar todos aqueles que são do diabo. Então, durante a metade dos 7 anos, que é 3 anos e meio, o sistema está correndo para cumprir tudo o que eles têm para cumprir. Para primeiro o falso profeta vir se passando como cordeiro dos judeus, mas com a linguagem do sistema do dragão e marcando a todos os que se curvarem ao sistema do dragão. Então, esse Messias que vai se passar por profeta, por sacerdote, vai se passar por Cristo, o Salvador, aquele que vai fazer muitos sinais, muitas curas, muitos milagres, mais do que Jesus, como disse lá a multidão, perguntando, quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que o que este tem feito? Então, o falso profeta vai operar muitos prodígios, muitos sinais, muitas maravilhas para enganar as pessoas, para levar essas pessoas a adorarem o Satanás, adorarem o anticristo, adorarem o dragão, que é o próprio diabo. Ao mesmo tempo que o sistema do dragão faz acordo com muitas nações, inclusive com os reis do Oriente, ele também prepara o mundo para receber o falso profeta, o falso sacerdote, o falso salvador dos judeus e do mundo, o falso religioso, um falso cordeiro, mas que fala como dragão, que fala como o sistema do dragão, que é alinhado com o sistema do diabo, né? O sistema do dragão, o sistema do diabo é alinhado, né, com este falso profeta. Se preparem, escutem os acontecimentos mundiais, identifique esta pessoa quando você vê nas mídias, né? Em João 7,27 diz assim: mas bem sabemos de onde este é, falando em relação a Jesus, nós sabemos de onde este é, nós conhecemos esse Jesus aí. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Então a multidão disse, olha, nós conhecemos esse Cristo aí. Nós sabemos de onde ele é, nós sabemos onde ele nasceu, nós conhecemos a família dele. Mas quando o Cristo vier, ninguém sabe de onde ele vem. Isso é que a multidão estava dizendo, né?
Então a multidão diz que quando vier o Cristo, o governo único, e o falso profeta, eles, os judeus, o receberão. Aqui Jesus disse isso em João 5:43. João 5:43, Jesus diz o seguinte, bora lá ver o que foi que Jesus disse. Jesus disse o seguinte, eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então Jesus disse, eu vim no nome do meu Pai, vocês não me aceitaram. Mas se outro vier no seu próprio nome, vocês vão aceitar. E aqui a multidão está dizendo, né? Quando vier o Cristo, o governo único, né? E o falso profeta, eles, os judeus, o receberão. Então eles vão receber tanto o falso profeta, que é o falso religioso, que é o falso sacerdote, que é o falso salvador, que é o falso operador de sinais, eles vão aceitar. E vão aceitar também o falso Messias, o Messias governante mundial. Por quê? Ele não sabe nem de onde é que ele vem. Pode vir de Israel, pode vir de qualquer outra nação. Ele não sabe de onde ele vem. Mas a Bíblia diz, a Torá, que Jesus, o verdadeiro Messias, vinha da tribo de Judá, da descendência de Davi, vinha de Judá, né? E eles sabem isso, mas aqui a multidão diz que ninguém sabe de onde virá o Cristo, né? Jesus veio em nome de Deus, mas os judeus não receberam. Mas o que vem em nome do sistema do dragão, o que vem destes órgãos, né, mundiais, tanto o falso profeta, o falso sacerdote, o falso salvador, como o falso governante, né, mundial, os judeus aceitarão. Os judeus já estão aceitando e estão alinhados ao sistema do dragão, a Roma renascida, o 7º Império Mundial, que governa o mundo através desses órgãos mundiais que nós conhecemos. Não é necessário nem citar o nome deles, né? Que foram criados depois da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. O palco está montado, o teatro mundial está sendo apresentado a todo o mundo, só não vê quem não quer. Então o sistema se apressa para preparar tudo para a construção do templo. E o falso profeta começa a exercer o seu papel de religioso, de salvador dos judeus, de cordeiro, com a fala de dragão. Quer dizer, a fala dele vai ser alinhada à fala do sistema. Já estamos nos últimos 7 anos, tudo está na sua conclusão final. Já aparecerá a segunda besta, né? Dizendo que é o Messias que conduzirá os judeus ao Pai Eterno. Mas para isso é necessário todos serem marcados, e os que não forem marcados serão inimigos do Pai Eterno e devem morrer. Então é isso que esse falso profeta vai dizer. Ele é o Messias, o Salvador, o profeta, o sacerdote. Ele veio para levar os judeus e o mundo inteiro ao Pai Eterno. E quem não tiver a marca que ele vai oferecer, será inimigo do Pai Eterno e vai ser morto. Então, tudo já está armado para a humanidade cair nesta mentira do diabo e receber a marca da besta e se torne do diabo para sempre. Apocalipse 13, do 16 ao 18, vocês podem ler.
Então agora eu vou falar da revelação da volta de Jesus. Que vocês prestem atenção, porque eu vou falar dentro da Bíblia. Então, revelação do mês em que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Preste atenção. Porque se nós já estamos nos sete anos, nos 7 últimos anos, então nós sabemos que na metade desses 7 anos será o arrebatamento. Agora preste atenção o mês, porque a Bíblia revela tudo. Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora, mas o ano e o mês a gente sabe porque está na Bíblia. Então em João 7, do 1 ao 5, os irmãos de Jesus têm uma conversa com Jesus. Esse capítulo 7 aqui tem muitas revelações. João 7, do 6 ao 9, Jesus fala da sua morte e do ódio que o mundo tem dele. Eu não vou ler, mas os irmãos podem ler em casa. João 7, 2 nos diz que estava próximo à festa dos tabernáculos. Essa festa revela muitas coisas. João 7,10 nos diz que os irmãos de Jesus foram à festa dos tabernáculos e Jesus também foi à festa, só que como em oculto. Presta atenção. Jesus foi à festa dos tabernáculos depois que os irmãos dele foram, mas ele foi como em oculto, quer dizer, ninguém viu ele. Jesus não se revelou para ninguém. Então Jesus estava na festa, só que não se manifestou publicamente. Ninguém viu Jesus. E a multidão estava lá procurando Jesus, mas ninguém viu Jesus. E Jesus estava ouvindo o que eles estavam falando de Jesus. Um dizia que Jesus era bom, outro dizia que não. Então, o que significa isto? O que significa esta festa? Jesus está nesta festa, mas não publicamente. Presta atenção, ele está na festa, mas ninguém está vendo ele publicamente, mas como em oculto, né? Está lá, mas ninguém vê porque ele está em oculto. Ele não se manifestou, não se revelou a ninguém. A festa dos tabernáculos é uma festa que significa muitas coisas. Então vamos ver o significado dessa festa, porque essa festa é muito importante. Então, primeiro significado da festa dos tabernáculos, né? Em Levítico 23, 39, nos diz que esta festa é a festa do Senhor. Preste atenção. Levítico 23, 39, os irmãos podem ler. Esta festa é a festa do Senhor. Esta festa é do Senhor. Preste atenção, porque isso é muito revelador. Segunda revelação, esta festa tem 7 dias de duração, uma semana. Esta festa é também festa da colheita. Então, a festa dos tabernáculos é também uma festa da colheita, também a festa do Senhor. Esta festa também, a quarta coisa, esta festa também é uma festa de alegria, de felicidade. Quinta revelação, esta festa é comemorada no final de setembro para o começo de outubro, aqui o mês, final de setembro para começo de outubro. Então essa festa dura 7 dias. Sexta coisa, esta festa também se comemora o ano novo para os judeus. Então essa festa tem vários significados. Então, os 7 dias da festa dos tabernáculos representam os 7 últimos anos da humanidade nesta terra, governada pelo diabo. Presta atenção. Então, essa festa é a duração de 7 dias. E esses 7 dias também representam os 7 anos
Então, continuando, né? Vamos continuar aqui. Esta festa tem 7 dias de duração. E estes 7 dias representam 7 anos, os 7 últimos anos da humanidade nesta terra, governada pelo diabo. Em João 7, do 11 ao 13, Jesus, o Senhor, estava na festa, ou melhor, estava entre os judeus, entre o seu povo, mas eles não estavam vendo, pois Jesus, o Senhor da festa, estava como em oculto, pois eles o haviam rejeitado. Logo eles não viam o seu Senhor, pois eles estavam na carne, não no espírito. E quem está na carne não vê as coisas espirituais, não entendem a palavra de Deus espiritualmente, pois ela é espiritual e vida. Ela é espírito e vida. A palavra de Deus é espírito e vida. Então, quem vive na carne não entende as coisas espirituais. Por isso, na festa do Senhor, o Senhor estava oculto para o povo judeu. Em João 7,14 nos diz o seguinte. João 7,14. João 7 nos diz que no meio da festa, deixa eu ler bem aqui, João 7,14, diz assim: porém, no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Então, no meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. No meio da festa. A festa são 7 dias. O meio da festa são 3 dias e meio. Então, significa, levando isso para os 7 anos, os 7 últimos anos, então seria 3 anos e meio. Então, durante 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, Jesus vai estar nesta terra, mas em oculto, sem se revelar aos judeus. Então, Jesus está neste mundo, mas é como se ele não estivesse. É como se ele não estivesse agindo neste mundo. É como se ele não estivesse vendo nada neste mundo. Mas Jesus está neste mundo e só está vendo aqueles que são espirituais. Porque a palavra de Deus é vida, é espiritual. Então, nos últimos 3 anos e meio, Jesus se revelará aos judeus. Aqui diz assim, versículo 14. Porém, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. No meio da festa, nos 3 últimos anos e meio, Jesus se revelará aos judeus. Então, preste atenção. Nos 3 últimos anos e meio do calendário judaico, mas nos 3 últimos anos e meio da humanidade, Jesus arrebatará a sua igreja. O sistema do diabo tirará os sacrifícios e as ofertas de manjares do templo. Então Jesus se revelará aos judeus como seu verdadeiro Messias, o seu verdadeiro profeta, como seu verdadeiro sacerdote, como seu verdadeiro Salvador. Zacarias 12:10 nos diz o seguinte. Zacarias 12:10 nos diz assim. Zacarias 12:10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora pelo filho único. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo o primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad, Rimon,
no vale de Megido, e a terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, suas mulheres à parte. Então continua falando aí o que vai acontecer depois que Jesus se revelar no 3º ano e meio destes últimos 7 anos nesta terra. Então Jesus vai se revelar para os judeus. A igreja já tem sido arrebatada, porque a igreja vai ser arrebatada no final dos primeiros 3 anos e meio, quando a igreja for arrebatada. O sistema do dragão tirar os sacrifícios e as ofertas do templo. Então, o anticristo será revelado para o mundo. E Jesus se revelará para os judeus, os verdadeiros, o remanescente, e eles vão reconhecer Jesus como seu verdadeiro Messias e chorarão. Então, o sistema, em meio ao curso, apresentará, não é? Apresentará o seu falso Messias, líder mundial, como sendo o verdadeiro Messias, o descendente de Davi, só que é mentira deles. Este líder mundial se apresentará como sendo o próprio Deus, o próprio Messias, e quem não lhe obedecer será preso, torturado e morto, decapitado. Você pode ler em Tessalonicenses 2:4, Daniel 11, do 30 ao 35, e Apocalipse 12:10 e Apocalipse 20:4. Em João 7:27, vou ler de novo aqui, mas bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Então, João 7:27, os próprios judeus não sabiam de onde era o falso profeta, o falso governante. Ele diz, nós não sabemos de onde ele vem, não sabemos de onde ele é. Quer dizer, a Bíblia diz de onde vem o Messias, o verdadeiro. Ele vem da descendência de Davi, ele vem da tribo de Judá. Mas aqui a multidão está dizendo que não sabiam de onde viria o Messias. Mas Jesus que estava lá, eles sabiam de onde Jesus vinha. Jesus vinha, né? Segundo eles, de Nazaré. Só que Jesus nasceu em Belém. Mas o falso profeta, eles sabem. O falso profeta é judeu. Ou melhor, é deste Israel que conhecemos. Mas o verdadeiro Messias eles não sabiam, né? Mas os capítulos 7 e 8 de Daniel falam dos 4 últimos impérios do mundo. E no capítulo 12 e 13 do Apocalipse nos diz que o homem da iniquidade virá de uma das 10 nações do sistema do dragão. Portanto, não sabemos com certeza, né, quem será o homem da iniquidade, mas devemos estar de olho, né, alerta. O mês que Jesus virá também é revelado em João 7,14. Nos diz que no meio da festa do Senhor, que é a festa dos tabernáculos, da festa dos tabernáculos, da festa da colheita, da festa da alegria, Jesus em oculto levará sua igreja. 1 Coríntios 15:52 diz que é num abrir e fechar de olhos. Então, essa festa dos tabernáculos, a festa do Senhor, a festa da colheita, a festa da alegria, é nessa festa que Jesus vai arrebatar a sua igreja. E essa festa é uma semana, é 7 dias, representando os 7 anos. Então, na metade dos 7 anos, a igreja de Jesus será arrebatada. Então, a festa dos tabernáculos é a festa do Senhor.
será na festa do Senhor que o Senhor virá buscar a sua igreja. E também será na festa do Senhor que o Senhor colherá o joio para o fogo e o trigo para o seu celeiro. Mateus 13, do 41 ao 43. Apocalipse 19, do 19 ao 21. E o 20, Apocalipse 24. Será também nesta festa o novo ano. Então, essa festa dos tabernáculos também se comemora o novo ano dos judeus, né? Ou tempo, né, para a igreja, mas também para os judeus. Então começa o novo ano judaico, que o ano lá começa assim em setembro, mês de setembro. Nós aqui é em janeiro, né? O final de dezembro a gente comemora o ano novo, do dia 31 para o dia 1º. Lá é em setembro, é o ano novo. Eles comemoram o ano novo, um novo ano, né? Um novo tempo. E será um novo tempo para a igreja, porque a gente será arrebatado, será tirado desta terra. Mas também no final desses 7 anos, será um novo ano para os judeus, porque Jesus vai voltar para governar esta terra juntamente com os judeus e a igreja, né? Então será um novo tempo para o povo de Deus. Por isso essa festa é muito importante e devemos prestar atenção, né? Então, os 7 anos do anticristo, né? Então, durante os 7 anos do anticristo, mas para Judá será no final da festa, ou melhor, no final do governo do anticristo. Então, para a igreja será durante os 7 anos do governo do anticristo, dividido no meio, os 3 primeiros anos e meio será o arrebatamento da igreja, mas no final desses 7 anos será a volta de Jesus para governar este mundo e governar também como os judeus. Então, João 14, do 1 ao 3, Jesus diz para os discípulos, eu vou ler porque isso aqui é muito importante. Então, vamos ver o que é que Jesus diz lá, embora muitos já saibam, né, o que Jesus diz, mas ele diz para nós, os filhos de Deus, e nós devemos ficar alegres, esperando. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus, ele disse que ia preparar lugar. E quando estes lugares estivessem prontos, ele viria buscar a igreja dele. Em Mateus 24, do 29 ao 31, Jesus voltará para os judeus, para governar este mundo. Então será nesta festa as bodas do Cordeiro com a igreja no céu, mas também para Judá na sua segunda vinda para eles, para esta terra. Em 1 Tessalonicenses 4,16, vamos lá para Tessalonicenses, que também é muito importante a gente ver, né, o que a Bíblia nos diz bem direitinho, para não termos dúvida do que a Bíblia está nos revelando. Então, 1 Tessalonicenses 4,16 nos diz o seguinte. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então preste atenção que aqui diz 1 Tessalonicenses 4,16. Nos diz o seguinte: primeiro, Deus dá a ordem para o anjo tocar a trombeta. Então ele diz: porque o mesmo Senhor Deus, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, Então ele vai mandar o anjo, né, tocar a 7ª trombeta do Apocalipse. E ele diz mais o quê? Com a trombeta de Deus. Essa trombeta de Deus não é a mesma trombeta do Apocalipse. Ele vai mandar o anjo tocar a trombeta do Apocalipse, mas a trombeta de Deus também vai ser tocada. Então, segundo a trombeta de Deus é tocada, ou melhor, a festa das trombetas, com o toque
do chofar, né? 24 horas sem parar, tocando. Então a festa das trombetas é no começo do mês de setembro. E essa festa anuncia o novo ano. Esta festa também é muito importante. Essa festa das trombetas, que é as trombetas de Deus. Esta festa anuncia muitas coisas, né? Ela anuncia o novo ano para os judeus. Anuncia também, não é? O arrependimento para o povo de Deus. Então a festa das trombetas, o toque do chofar, não sei nem chamar, eles anunciam, durante 24 horas, um dia todo, tocando, anunciando o arrependimento para o povo de Deus, para os judeus, anunciando o tempo de renovo espiritual para os judeus. Então essa festa, esse toque aí dessa trombeta de Deus, apresenta o tempo de despertamento. Então é para eles despertarem espiritualmente. Esta festa anuncia a festa dos tabernáculos, ou melhor, a festa do Senhor, o encontro entre o Pai eterno e o seu povo. Então essa festa das trombetas é no começo de setembro. E a festa dos tabernáculos é quase no final de setembro. Então, tanto a festa das trombetas como a dos tabernáculos são muito importantes. Então, Deus vai mandar o anjo tocar a 7ª trombeta do Apocalipse. Mas a trombeta de Deus é essa festa das trombetas, que é o começo de setembro, anunciando um novo ano, anunciando também a festa dos tabernáculos, a festa do Senhor. E eu já falei sobre essa festa dos tabernáculos. Então, e você está preparado para o encontro com o seu noivo, com o seu Senhor, com Jesus? Em Mateus 24, 36 e 42, Jesus diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora da sua vinda, mas é para ficarmos vigiando. Deixa eu ler lá em Mateus 24. Mateus 24, 36 nos diz o seguinte. Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. E o versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então aqui Jesus é bem claro. Ninguém sabe nem o dia, nem a hora. Mas o ano e o mês nós já sabemos, porque Jesus deixou revelado na Bíblia. Quando entra o mês de setembro, que é o novo ano para os judeus, começa-se com a festa das trombetas, anunciando arrependimento, anunciando despertamento, anunciando a festa, né, para que você se volte para Deus, se você confesse seus pecados, você se quebrante. Aí logo em seguida vem as festas dos tabernáculos, e você vai ter a festa com o Senhor, festa de alegria, festa de colheita e tudo aquilo que eu já falei. Então será na festa das colheitas, na festa dos tabernáculos que Jesus vai voltar. Mas antes a festa das trombetas vai ser tocada, né? vai ser comemorada. Então, em Mateus 24, 36 ao 42, Jesus nos diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas o ano e o mês ele deixou revelado na palavra dele. Só que ninguém tinha este entendimento, mas agora ele está revelando a palavra dele e ele me disse. Isso aqui que eu estou passando para vocês, né? Então ninguém sabe o dia nem a hora da sua vinda, mas é para ficarmos vigiando, ou melhor, atentos para os acontecimentos do mundo, pois quando estas coisas estiverem acontecendo é porque a hora está chegando. Mateus 24, 38 ao 39,
Jesus dá exemplo, né? Mateus 24, 38 e 39, Jesus diz o seguinte: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus está dizendo que na volta de Jesus, no arrebatamento, as pessoas estarão como as pessoas do tempo de Noé. Não estão nem aí para nada. Eles estão distraídos com as coisas do mundo. Eles estão querendo, né, viver as coisas deste mundo. Eles não estão nem aí, eles querem andar nas festas. Aqui diz, né, no versículo 38, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, quer dizer, antes do dilúvio, eles estavam o quê? Estavam comendo e bebendo, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Noé entrou na arca, passou 7 dias ainda esperando, mas ninguém percebeu nada, ninguém viu nada, porque não estavam nem aí, estavam totalmente na carne. Não viu nada do espiritual, não viu o que o mundo espiritual estava fazendo. E todos pereceram, somente Noé e a família dele ficou vivo, porque tinha uma arca, passaram 120 anos preparando uma arca, porque Deus mandou eles fazerem. E eles acreditaram na palavra de Deus e se prepararam, passaram 120 anos se preparando. Jesus tem avisado muitas pessoas, tem avisado a igreja dele, tem avisado o povo em geral, mas as pessoas não acreditam. Estão indo para as praias, estão indo para os shoppings, estão indo para as festas, estão indo fazendo isso e aquilo, e não querem ouvir a voz de Deus. Até que Jesus arrebatar a sua igreja, aí vão ver que Jesus levou a igreja e vai ser tarde demais. E vão enfrentar o anticristo, que vai ser revelado logo em seguida e vai perseguir todos aqueles que nesse tempo quiserem seguir a Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Mande esse vídeo para frente, para outras pessoas. Eu não sei nem se esse vídeo vai ficar bom, porque aqui tem... Fui fazer a primeira vez, mas não deixaram, encerraram meu vídeo. Agora tá aqui. Tem certeza de que deseja encerrar seu vídeo ao vivo? Eu nem quero encerrar, mas eu nem sei se vai prestar, porque o diabo tem tentado para mim não colocar esse vídeo no ar, porque ele sabe que esta revelação é verdadeira, ele não quer a verdade. Mas que o Senhor nos abençoe. Mande esse vídeo para frente e dê o seu bonzinho, compartilhe e comente. Vai lá no meu YouTube também, no meu canal Estudos Bíblicos com Maria, e se inscreva lá se você não é inscrito. Que o Senhor nos abençoe. Amém.